Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e eu tava doida pra começar esse vídeo, que é a transformação, a decoração ajeitadinha nesse cantinho aqui. Vocês podem ver que tem até umas canaletas ali. Esse daqui é o meu closet barra escritório, meu home office, e tá muito bagunçado. Eu fui organizando o restante da casa e fui deixando isso aqui pro final. E eu tenho um problema muito grande, que enquanto as coisas não tá do jeitinho que eu quero, eu vou deixando assim de qualquer jeito, sabe? E aí já tá me incomodando, já tá me agoniando. E hoje é dia, né, de arrumar isso daqui. Eu pensei em algumas coisas. Já deixa o like pra me ajudar, tá? Se inscreve no canal, porque direto eu tô trazendo algumas transformações e decorações baratas por aqui. Então dá o like nesse vídeo, não te custa nada, mas me ajuda muito. Essa parede é toda branca e sem graça. E aí eu pensei em alguma coisa pra dar uma alegria pra essa parede, né? Aqui nós temos um guarda-roupa, ele vai estar lá em cima, tá com a porta aberta, coisa bonita. A porta também combina, então quando fecha fica um paredão só, não vou mexer, eu gosto dessa cor, acho bonito. Ali nós temos um espelho, um urso caído. Ó, essa daqui é a parede que eu falei pra vocês, não mexi em nada, do jeito que tava, ficou. Aqui a minha mesa está nesse estado crítico, nesta bagunça. Tem algumas roupas, receita ali de remédio, ali já fica meu cantinho. E foi bem essa ideia que eu quis mesmo quando eu fiz esse móvel. Eu quis que aqui ficasse dois gavetões, um para a parte de maquiagem, realmente de penteadeira, e a outra para a parte de escritório. E esse nicho a gente teve que colocar ele na parte de cima, eu queria que ele ficasse embaixo. Mas como vocês estão vendo, essa tábua tá sob uma mão francesa, né? Aí a gente não conseguiria colocar a gaveta aqui na parte de cima, porque ia ficar batendo lá. Essa daqui, gente, é uma opção mais barata, uma opção mais em conta. Foi a gente mesmo que fez, a gente colocou a tábua aí, com as mãos francesas, que são 3 para poder dar o suporte. E aí depois a gente fez o recorte dessas tábuas aqui nas laterais e encaixou a gaveta. Então assim, isso é uma ideia econômica, mas extremamente funcional. Pra mim tá me servindo muito bem. O que tá me incomodando é essa bagunça. Pra mim não tá dizendo aonde é penteadeira, aonde é home office, pra mim tá tudo bagunçado. Essas cores misturadas também. A janela a gente tá sem cortina, né? Pretendo colocar também. Olha, aqui a situação tá pior ainda, mais crítica, porque como eu falei pra vocês, eu vou deixando, tipo assim, eu vou jogando, porque não tá do jeito que eu quero. Então a gente vai dar uma organizada nisso aqui. Tô pensando em fazer uns organizadores para poder ficar mais organizado, né? Porque essa gaveta, ela é lisa, né? Não tem divisória. E aí eu vou fazer divisórias, viu? Não é organizador. Pra gente poder deixar isso aqui mais organizado. Eu dependo 100% de organização para ser produtiva, para ser criativa. E até você que acha que não depende, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Se você é acostumado a trabalhar aí no meio da bagunça, se seu quarto fica um pouco desorganizado, experimente organizar e decorar, que vocês vão ver a diferença que isso faz na vida de vocês. E eu já não estava mais aguentando a espera de organizar esse quarto. Não organizei antes porque eu estava fazendo outros projetos aqui em casa. Se vocês derem uma olhadinha no meu canal, vocês vão ver outros vídeos. Mas agora o meu dia chegou e o meu quartinho vai ficar com a minha carinha. Eu vou organizar, gente, do meu jeito, da forma que fica melhor pra mim no dia a dia. E vou decorar gastando pouquíssimo, com coisas que eu já tenho aqui em casa. Então vocês fiquem aí, não pula, acompanha passo a passo, porque alguma coisa que eu fizer aqui pode servir de inspiração pra vocês. Na mão de quem não quer gastar muito, uma caixa de papelão desse tamanho vira arte, né? E eu vou usá-la para poder fazer as divisórias das gavetas, vou mostrar pra vocês. Então eu vou usar agora o papelão e vou pegar uma tesoura, né, pra gente fazer o recorte. Vou tirar tudo da gaveta e medir. Aqui, gente, eu comecei fazendo as medições, tirei a medida da gaveta e vim marcando no papelão aonde eu ia precisar cortar. Já fui fazendo os reparos também para deixar esse papelão mais retinho,
porque ele tava todo desgastado nas laterais, então eu fui já fazendo o acabamento. Depois eu vim encaixando para ter certeza que eu tinha feito o recorte no tamanho certo. Já peguei outro pedaço de papelão para fazer o restante da nossa estrutura e cortei do mesmo tamanho e fui fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro. Fui tirando as imperfeições e deixando mais retinho. As medidas eu não vou falar para vocês e nem vou deixar aqui, porque isso vai depender muito do tamanho das gavetas que você tem aí na sua casa e de quantas repartições vocês vão querer dentro da gaveta. Eu fiz a minha de acordo com a quantidade de repartições que eu queria, então não vai adiantar deixar a medida para vocês. Para deixar esse papelão ainda mais firme, eu passei fita adesiva em volta de todo ele. Depois eu vim com um papel adesivo vinílico, preto fosco, e encapei. Ele não fica perfeito, gente, porque é um papelão. O papelão ele tem as ruguinhas, né? Então o adesivo vai repetir o que tá embaixo. Aonde eu queria que encaixasse, eu fui fazendo recortes para poder encaixar dessa forma que eu tô mostrando para vocês no vídeo. E depois eu fixei com cola quente para não ter perigo de ficar saindo depois. Para pintar os acessórios do varão da cortina, eu usei essa tinta spray na cor preto fosco. Enquanto secava os acessórios, eu vim pintando o varão. Como a minha janela é bem comprida, um varão não ia dar. E eu já tinha 2 varões aqui em casa, então eu não queria comprar. Pintei os 2 varões que eu tinha na cor preto fosco, a mesma cor dos acessórios. Depois eu fiz uma emenda entre esses 2 varões com fita isolante. Lógico que a estrutura em si não ficou muito segura. Na hora que a gente for colocar o varão, ficou meio mole. Mas são 3 suportes, então essa parte que ficou com a emenda da fita isolante, ela vai ficar em cima do suporte, então não vai ter problema nenhum, não vai cair e praticamente é imperceptível, já que a fita isolante também é preta. Enquanto os acessórios secam, eu vim colocar o papel adesivo vinílico nesse móvel, tava todo branco. Como essas madeiras que a gente usou para fazer esse móvel foi reaproveitada, tinha alguns furos, os parafusos estavam aparentes e a parede em si é muito branca, o móvel muito branco, então eu tava achando um pouco sem graça. Resolvi plotar, né, esse móvel e eu escolhi a cor preto fosco. Bandeja eu comprei naqueles R$1,99, uma bandejinha de plástico e só tinha essa cor rosinha. Eu nunca gostei dela dessa cor e eu resolvi pintar ela de preto também, já que o móvel também vai ficar preto, então ela vai ficar bem discreta, bem camufladinha lá. Já tava aqui em casa parado, tá até descascando as bordinhas, a gente não tava utilizando ele mais. Resolvi usar ele para fazer um quadro de lembretes, então eu peguei um pouco do papel adesivo que eu plotei o móvel e tampei, né, esse quadro para ele ficar preto. Depois eu vim com a fita isolante mesmo e vim fazendo essas marcações. Eu fui colocando essa fita isolante meio frouxinha para, se caso ficasse torto, eu conseguisse arrumar depois. E eu fui fazendo essas linhas com a distância de um post-it, que seria o que eu ia usar nesse quadro de lembrete.
Essa cadeira tava com meu esposo e aí ele comprou uma cadeira gamer pra ele. Eu peguei essa pra colocar aqui no escritório e o único defeito dela é esse braço que já tava com a espuma aparecendo. Eu tinha um resto de retalho aqui em casa, fui encaixando o retalho no buraco. Depois eu vim com uma fita adesiva pra poder segurar, né, esse pano aí aonde tá com esse relevo. E aí eu vim com o mesmo adesivo vinílico preto e vim tampando toda a superfície desse braço, fiz a mesma coisa do outro lado. E assim, gente, não ficou perfeito, mas eu acredito que fica melhor do que ficar aquela espuma aparecendo, sem falar que fica mais confortável, porque quando a gente coloca o braço em cima, fica como se tivesse sem nenhum defeito ali. E aí eu fui dando meu jeitinho, esticando, fazendo os cortes aonde tem as curvas desse braço para poder fixar melhor o adesivo. Esse outro lado da cadeira que não tinha aquele buraco ficou bem melhor, né? Ficou quase perfeito, só não ficou perfeito também porque o braço faz uma curva e aí nessa hora, quem não é profissional não sabe deixar com efeito lisinho, mas não tem problema, pra mim ficou bom assim. Depois que eu terminei de adesivar, eu já vim com o secador pro adesivo poder fixar melhor e nesse momento ele desfaz algumas bolinhas, algumas imperfeições, logicamente não vai desfazer tudo, mas ele disfarça bastante e melhora muito o acabamento quando a gente usa o secador. Pedi o marido para fazer os furos para mim, pra gente colocar a cortina. E agora eu vou mostrar para vocês o detalhe que eu falei a hora que eu tava pintando o varão. Vai ser um gancho desse lado, um gancho no meio e um gancho do outro lado. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz a emenda com fita adesiva? Olha para vocês verem, a emenda praticamente não dá para perceber. Aqui tem o suporte que fica no meio e aqui tá a emenda. Então não atrapalhou em nada, não ficou caindo, ficou tudo certinho. E no final das contas eu acabei reaproveitando esses dois varões. E aí nós começamos a fazer o corte nessas canaletas de PVC que eu vou usar para fazer um boiserri naquela parede que estava toda branca e vou aproveitar para esconder um fio de extensão que passava de fora a fora na parede. Com a ajuda do meu digníssimo esposo, essa parte ela não seria feita porque eu sou triste com esse negócio de fazer cortes e ele fez os cortes perfeitos para mim. Aí a gente colocou no chão para ter uma ideia de como ia ficar. E depois disso eu já voltei para as paredes para poder começar a fazer o desenho que eu queria. Basicamente, eu fiz essa divisão na parede, que é onde passa o fio de fora a fora. E depois eu vim colando os pedaços que a gente tinha feito, os cortes, e nas pontas a gente fez o corte de 45 graus para que uma ponta se encaixasse na outra.
Apesar da minha parede ter textura, como eu tô mostrando aí pra vocês, essa cola colou até que bem. Só que depois eu vim com a cola quente e fui reforçando para não ter perigo de descolar com o tempo. E aí a cola fica assim, ó, bem discreta, só percebe quem já sabe aonde tá a cola ou se a pessoa ficar procurando minuciosamente. Entre uma emenda e outra fica um espacinho e eu vim preenchendo esse espacinho com gesso que eu tinha aqui em casa mesmo. Como esse gesso não é 100% branco e as canaletas são, para ficar um acabamento mais bonito, eu vim pintando o lugar que eu coloquei o gesso, vim pintando com tinta branca e eu usei uma tinta branca spray que eu já tinha aqui em casa, até porque isso ia ajudar a secar mais rápido, então eu fui borrifando no papel e fui passando o pincel e pintando o gesso e ficou com um efeito, um acabamento muito bom.